todos muito bem-vindos a mais um programa Eduque Ação na TV. Vocês com certeza se lembram de mim, não é? Sim, eu sou a diretora Daniele, junto com aquela equipe fantástica de professores. Mas antes de começar a nossa aula, eu sempre gosto de conversar um pouquinho com você aí de casa. E hoje quero falar sobre possibilidades de aprendizagens. Você sabia que é possível aprender muito além dos muros da escola? Não? Pois saibam vocês que aí na sua casa é o ambiente ideal para essas novas possibilidades. Então, brinquem muito, aprendam novas receitas, jardinagens, compostagens, façam um livro dessa quarentena. Enfim, inúmeras possibilidades existem de aprendizados além da escola. E você ainda pode descobrir que possui algum talento. Viu só quantas possibilidades interessantes? E por falar em interessante, lembrei da nossa aula de hoje, que fala justamente desses temas, como cidadania, problemas urbanos, corresponsabilidade. Falaremos um pouquinho também sobre a história da nossa humanidade. Teremos um jogo sensacional que se chama Tapete do Movimento. E como sempre, vamos iniciar com aquela maravilhosa leitura, que hoje será a crônica Tatuapé, o caminho do tatu. Então é isso, fiquem conosco e curtam muito a nossa programação de hoje. Tchau! Olá, eu sou a Vanessa, professora da rede, e hoje trago para vocês um dos nomes mais representativos da nossa cultura e da nossa literatura indígena, Daniel Munduruku. Daniel nasceu em Belém do Pará, da etnia indígena Munduruku. Ele se formou professor, fez doutorado, pós-doutorado e foi lecionando que se descobriu um contador de histórias. A partir daí, ele decidiu escrever suas próprias narrativas. Desde 1987, Daniel decidiu residir na capital paulista. Hoje ele mora em Lorena, mas em 2011, morando na capital, escreveu o livro Crônicas de São Paulo, um olhar indígena. Nesse livro, ele traz um pouquinho do olhar indígena para alguns lugares conhecidos. Vocês já ouviram falar de Ibirapuera, do Parque Ibirapuera? Itaquera, Jabaquara? Quando nós ouvimos esses nomes, o que passa pela nossa memória? Será que nós conhecemos a memória histórica desses lugares? Nesse livro, ele busca refletir sobre a história das pessoas que participaram e das que participam na construção da Grande São Paulo. Sem contar que eles nos presenteia a todo momento com um pouco da sua cultura e da sua história. Vamos para o livro? Nesse conto que nós trouxemos hoje, ele busca brincar com o tatu metálico, o metrô, e com o tatu animal, os caminhos que o tatu percorre. O texto de hoje é Tatuapé, o caminho do tatu. Uma das mais intrigantes invenções humanas é o metrô. Não digo que seja intrigante para o homem comum, acostumado com os avanços tecnológicos. Penso no homem da floresta, acostumado com o silêncio da mata, com o canto dos pássaros ou com a paciência constante do rio que segue o seu fluxo rumo ao mar. Penso nos povos da floresta. Os índios sempre ficam encantados com a agilidade do grande tatu metálico. Lembro de mim mesmo quando cheguei a São Paulo. Ficava muito tempo atrás desse tatu apenas para observar o caminho que ele fazia. O tatu da floresta tem uma característica muito interessante. Ele corre para sua toca quando se vê acuado pelos seus predadores. É uma forma de escapar ao ataque deles, mas isso é um instinto de sobrevivência. Quem vive na floresta sabe bem lá dentro de si que não pode se permitir andar desatento, pois corre um sério perigo de não ter amanhã. O tatu metálico da cidade não tem esse medo. É ele quem faz o seu caminho, mostra a direção, rasga os trilhos como quem desbrava.
É ele que segue levando pessoas para os seus destinos. Alguns sofrem com a sua chegada, outros sofrem com a sua partida. Voltei a pensar no Tatu da Floresta, que desconhece o próprio destino e sabe aonde quer chegar. Pensei também no tempo de antigamente, quando o Tatuapé era um lugar de caça ao tatu. Índios caçadores entravam em sua mata apenas para saber onde estavam as pegadas do animal. Depois, eles ficavam à espreita daquele parente, aguardando pacientemente sua manifestação. Nessa hora, quando o tatu saía da toca, eles o pegavam e faziam um suculento assado que iria alimentar os famintos caçadores. Voltei a pensar no tatu da cidade, que não pode servir de alimento, mas é usado como transporte para a maioria das pessoas poderem encontrar o seu próprio alimento. Andando no metrô que seguia rumo ao Tatuapé, fiquei mirando os prédios que ele cortava como se fossem árvores gigantes de concreto. Naquele itinerário, eu ia buscando algum resquício das antigas civilizações que habitaram aquele vale. Encontrei apenas urubus que sobrevoavam o trem, que por sua vez cortava o coração da Mãe Terra como uma lâmina afiada. Vi pombos e pombas voando livremente entre as estações. Vi um gavião que voava indiferente por entre os prédios. Não vi nenhum tatu, e isso me fez sentir saudades de um tempo em que a natureza imperava nesse pedaço de São Paulo, habitado pelos índios puris. Senti saudades de um ontem impossível de se tornar hoje novamente. E pensando nisso, deixei o trem me levar entre Itaquera e o Anhangabaú. Precisava levar minha alma ao princípio de tudo. Bom, pensaram já no tatu que percorre o caminho e no tatu metálico? Vocês conhecem o metrô? Já percorreram os caminhos e se imaginaram buscando algo? Até! Olá, crianças! Hoje nós teremos uma aula diferente. Como assim diferente, professora? Hoje é o dia da apresentação e discussão do trabalho que vocês fizeram sobre cidade e cidadania. Nós faremos um seminário. O que é isso, professora? Seminário? Vocês irão contar para mim e para os colegas lá de casa tudo o que vocês aprenderam nesse trabalho. Ah, professora, cidade é aquilo que a gente já conversou na aula passada, a parte urbana do município. E cidadania tem a ver com cidade. Deixa que eu explico. Mas você só quer aparecer, né? Olha esse cabelo. Deve pegar até o Wi-Fi, banda larga. Não fala do meu cabelo, porque hoje ele acordou rebelde. Se acalmem, crianças. Não podemos nos esquecer dos combinados que construímos juntos. Vocês sabiam que esses combinados têm tudo a ver com o que conversaremos aqui hoje? São os acordos que organizam o nosso dia a dia na escola e na nossa sala de aula. Imaginem como seria se não tivessem essas regras e esses combinados para o nosso convívio cotidiano. Professora, seria uma bagunça. Imagina uma sala de aula com 30 alunos ou mais, onde todo mundo quer fazer o que quer, falar o que quer, na hora que quer. Ninguém ia aprender nada. Assim como na nossa sala de aula, os municípios são organizados por leis, que são como regras. Inês, por favor, socialize com a gente o que você pesquisou sobre cidadania. Assim, professor. Cidadania é o comportamento que eles esperam da gente, tá? Respeito ao próximo, zelar pelo bem público, ou seja, deveres e direitos que os cidadãos exercem na cidade. Exatamente. Assim como a Inês disse, cidadania deriva de cidade. Vocês sabiam que antigamente cidadão era quem fazia parte da cidade e tinha direitos e deveres por nela morar? Atualmente, esse conceito extrapola os limites urbanos e pode ser compreendido também no espaço rural. Então, cidadão é aquela pessoa que, por fazer parte do município, tem direitos que são garantidos pelo Estado e, em contrapartida, desempenham também alguns deveres, como ter um comportamento cívico ajustado às necessidades coletivas. Quem de vocês pode me dar um exemplo de cidadania? Ah, professora, é fácil. Quando nós pegamos ônibus, por exemplo, não pode ficar cortando a fila. Quando nós estamos lá dentro do ônibus, estamos sentadinhos, tem uma pessoa idosa lá, nós oferecemos nosso lugar para ela. Professora, lembrei de um. Quando a gente vai chupar uma bala, a gente descasca ela, você tem que guardar o papel até encontrar um lixo. Não podemos jogar o papel no chão. Ah,
Outra coisa, professora, quando nós vamos andar pelas ruas, por medida de segurança, sempre atravessar na faixa de pedestre e os motoristas, por sua vez, têm que parar no sinal vermelho e esperar os pedestres passarem. Outra coisa é quando a gente está andando nos parques ou nas praças, não ficar enfiando o pezão na grama, não. Não pode pisar na grama. Exatamente. E o que mais? Ela nos pegou. Professora, você pode dar uma pista pra gente? Tá bom. Vocês se lembram dos cuidados que devemos ter com o descarte do lixo, com a água, com o ar que nós respiramos, ou seja, com a saúde de todos? Sim, professora, olha só, em casa, por exemplo, a gente tem que economizar água, economizar energia, ajudar nossos pais, nossa família nos deveres domésticos. Professora, lembrei de mais uma. Os quintais, tomar muito cuidado para não empoçar as águas, porque o mosquito da dengue pode ir lá e botar os ovinhos, vai nascer mais mosquito. A minha mãe falou que um dos nossos maiores problemas aqui da cidade é a dengue e acontece mais no verão, porque chove muito. Muito bem. Mas me contem, o que vocês, enquanto cidadãos, podem fazer para ajudar a solucionar esse problema no bairro que vocês moram? Isso é fácil, professora. Basta fazer toda um esqueminha de proteção e de limpeza e mandar para os grupos de WhatsApp da família, os moradores. Já sei, podemos fazer cartazes, socializar o que a gente está aprendendo aqui e fazer os cartazes e colar nas ruas por onde as pessoas passam. E também podemos denunciar quem não limpa o seu quintal ou joga lixo em terreno baldio, céu aberto. Todos nós somos corresponsáveis, todos devemos fazer a nossa parte. Professora, na minha pesquisa também, eu encontrei outro problema na cidade, as enchentes. Dá uma olhada na situação quando começa a chover muito forte. Vejam só o estrago que aconteceu nessas avenidas. Professora, eu fiz nosso trabalho, eu fiz o registro de por que as enchentes ocorrem. Posso ler para a senhora? Claro. As enchentes ocorrem por diversos fatores. Tem muita gente estudando meios de acabar com elas de uma vez. Já fizeram muitas obras para tentar resolver. O crescimento desordenado do município é um dos fatores. Muitos prédios e casas, muito asfalto, poucas áreas verdes e a poluição do ar formam as ilhas de calor. Em locais como o centro da cidade, a temperatura pode ser muito maior que nas áreas verdes, que têm mais vegetação. As chuvas do verão são cada vez mais fortes por causa da substituição das matas naturais pelo concreto. A devolução do calor para a atmosfera nesses locais é muito maior, o que provoca um aquecimento local. Os bolsões de calor, mais a umidade natural do verão, provocam os temporais que alagam tudo. O problema é estrutural também, já que nossa cidade foi construída nos vales entre os rios Canela, Borá e Rio Preto. Os rios Canela e Borá foram canalizados e por cima deles passam as avenidas Alberto Andaló e Badibacite. Pesquisas apontam que, além dos fatores humanos, há fenômenos da natureza envolvidos também. O aumento da temperatura global, causado pelo excesso de gases de efeito estufa, como o gás carbônico, presente nas fumaças produzidas pelas queimadas, pelas indústrias ou pelos escapamentos de veículos, já aumentaram a temperatura da Terra em 0,8 graus Celsius. E as consequências são mudanças climáticas. Exemplo, furacões tropicais, que não aconteciam na nossa região, começaram a ocorrer. Até Rio Preto tem sofrido com esses eventos climáticos catastróficos. Professora, outro problema que eu descobri na minha pesquisa é o transporte público. Sabe o que eu descobri? Que tem cidades aqui na nossa região que não tem ônibus circular. Em outras cidades mais longe, eles usam trens e metrôs. Em outras cidades mais longes ainda, eles usam até barcos como meio de transporte. Interessante. Mas me contem, o que transporte público tem a ver com problemas urbanos? Isso aqui está na minha pesquisa. Vamos lá. Quando a cidade cresce muito, os lugares ficam longe uns dos outros, né? Aí as pessoas não conseguem chegar rapidamente caminhando
em todos os lugares, como meu avô, meu pai, né? Hoje as pessoas precisam de ônibus para trabalhar, para chegar nos lugares de lazer. Então, aí que está o problema. Olha, ônibus lotados. Sabe por que acontece isso? Porque as pessoas necessitam desse transporte e a cidade cresceu muito. Então, é preciso que haja investimento em transporte público. Outra alternativa seria a construção de ciclovias para a população usar a bicicleta para se locomover com segurança, viu, Adriano? Se não tem transporte público para todos, as pessoas acabam usando cada vez mais carros e motos, o que aumenta o trânsito de veículos nas ruas, causando engarrafamentos, olha, e aumento da poluição do ar. Mas, professora, não é só escapamento que aumenta a poluição do ar, não. Tem muita gente que não exerce sua cidadania, falei bonito, né? Que põe fogo em terrenos baldios, põe fogo em pasto, olha só a foto, e põe fogo em até folha que varreu da frente de casa. E o que acontece? Aumenta a poluição do ar, olha só. E tem até fábricas que não cumprem a sua obrigação ambiental e não colocam o filtro na chaminé. Nossa, professora, quantos problemas surgiram por causa desse crescimento rápido das cidades, hein? Exatamente, crianças. Esse crescimento rápido da cidade, tanto em população quanto em extensão territorial, é um fenômeno que chamamos de urbanização, que é quando o espaço rural se transforma em espaço urbano. A urbanização desordenada, como aconteceu no nosso país, pegou os municípios despreparados para atender as necessidades básicas da população e causou uma série de problemas ambientais e sociais, como alguns que vocês trouxeram aqui hoje. E pensando nisso, pessoal, nós lembramos também que não é só isso. Hoje em dia, nós estamos vivendo um problema social, urbano, que envolve todos nós, a pandemia do coronavírus. E para resolver, para lutar contra ela, cidadania é uma grande arma. Fazer o papel de cidadão, proteger a si próprio e as pessoas que estão à nossa volta para um bem maior. E para proteger isso, para fazer assim, você tem que usar aquilo que a ciência prega, que a ciência comprovou e prega. Usar máscaras, lavar as mãos. Se for sair, sai pouco. De preferência, não saia. Fazendo isso, você está protegendo todo mundo. Está contribuindo para que o nosso país cresça e para que a gente tenha uma saúde e uma qualidade de vida melhor. Você, criança, adolescente, é um cidadão e tem que exercer sua cidadania. Esse momento vai passar mesmo. E você vai poder se reunir com quem você gosta, com as pessoas que você quer. Confie em mim, depende de você. Fique bem. Tchau. Olá, eu sou a professora Michele. E eu sou o professor Leandro. E viemos aqui te fazer um convite. Vamos dançar, sacudir o corpo e brincar um pouco. A brincadeira que a gente tem para trazer para vocês é a brincadeira divertida, que eu já brinquei em vários lugares com brinquedos eletrônicos. Ela é de dança e movimento, é a brincadeira do tapete do movimento. É uma brincadeira simples, você pisa nas cores, trabalha atenção, concentração, lateralidade e trabalha a dança. E dançar faz bem, nos faz feliz e é uma ótima dica para você fazer aí em casa com a sua família. Exatamente, é muito fácil. Para começar, nós vamos fazer um tapete com essas cores que estão na tela. Vermelho, verde, amarelo e azul, nesse sentido horário. Você pode utilizar, por exemplo, pedaços de papel colorido, se você tiver na sua casa. Se você não tiver, não tem problema, utilize o que você tem em casa. Um sulfite, você pode pintar com guache, canetinha, lápis de cor, giz de cera e já dá certo. Se quiser, você também pode pintar com giz no chão. Ou se você não tiver essas cores, você pode simplesmente escrevê-las. O importante é utilizar o material que você tem na sua casa. Só que não se esqueça, quando for colocar o tapete no chão, utilize a fita para fixar, para você não se machucar.
existem duas maneiras de se brincar. A primeira a gente vai mostrar agora. Vamos lá? Vamos lá! Primeiro eu vou falar quais são as cores que ela deve pisar. Vermelho, amarelo, azul, vermelho, verde. E eu também posso, se quiser, falar duas cores. Amarelo e azul. Verde e azul. Opa, faz de novo! Vamos lá. Vermelho e azul. Isto. Vermelho e amarelo. Aí, show de bola. E qual a outra maneira de brincar? Nós podemos também procurar no YouTube, pelo Tapete do Movimento. Vocês vão encontrar vários modelos de dança, de música, de diversão. E é bem bacana para fazer aí na sua casa. Então vamos lá, solta o som, DJ! Aí, show de bola! E essa brincadeira você pode fazer na sua casa, com seus familiares e seus amigos. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau!